Pronto. Aí, valeu, professor. Boa. Então aí, vocês conseguem imaginar isso? Por exemplo, ó, todo mundo está conseguindo visualizar a minha mão aqui? Beleza. Então, ó, a fáscia, ela está aqui por baixo, né? Vamos imaginar. Se eu faço uma dorsiflexão, né, imagina que eu estou fazendo uma dorsiflexão, vocês conseguem perceber que na dorse ela vai estirar, ela vai se alongar? E se eu alongo essa fáscia, ela, em teoria, ela está sendo tensionada. Se eu flexiono o pé, né, dependendo do tipo da flexão, né, ou da cadeia cinética que está, principalmente se for uma cadeia cinética aberta, a tendência dela é de ficar menos tensionada, de ficar mais relaxada. Tá? Estou falando isso porque vai facilitar aqui para a gente poder entender os mecanismos. Tá? Então, toda vez que tem extensão dos dedos, né, dos raios, ou toda vez que eu tenho um abaixamento do arco plantar, a gente vai ter uma tensão sobre essa fáscia plantar, tá certo? Então, por exemplo, ó, o arco plantar aqui desabou, a face ela vai ficar tensa, ela vai tender a esticar. Fez uma extensão, ela vai tender a esticar. Tá? Outro ponto é o seguinte, ó, quando a gente vai fazer algum exercício, né, que você fica na posição em pé, pode ser bípede ou unipodal mesmo, toda vez que você coloca o peso sobre o calcanhar, você tira a tensão da fáscia plantar. Agora, toda vez que você joga o peso em direção à cabeça dos metatarsos, né, e à base das falanges ali do pé, o que vai acontecer? Você tem uma tendência a aumentar a tensão dessa fáscia plantar. Porque normalmente, imagine o seguinte, quando você está fazendo um agachamento, e se vocês quiserem até fazer um agachamento aí na casa de vocês, vocês podem fazer, que vocês vão entender isso aí. Quando você faz um agachamento e tenta jogar o peso para o calcanhar, você não sente o meio do pé. Você não sente ele esticando. Agora, quando você faz um agachamento em que o joelho tende a ir para a ponta do pé ou que o calcanhar tende a sair do chão e você está jogando o peso sobre a cabeça dos metatarsos ali, em teoria não, né? Teoria, ciência e prática, a fáscia ela está esticando, ela está sendo tensionada. Então, qualquer movimento que aconteça isso, né, e que ela está sendo tensionada, pode ser um dos mecanismos para gerar lesão. Só que lesão é aquela coisa que a gente falou, né? Lesão pode ser do tipo de inflamação ou qualquer outra, é muito baseada na demanda e na capacidade, né? Na demanda que está sendo ofertada ali e na capacidade do tecido resistir àquilo. Quantidade e frequência. Então, assim, não é porque o cara fez uma vez um agachamento com a ponta do pé, ou porque uma vez ele correu de antepé durante 2 quilômetros que ele vai ter fascite plantar. Pode ser que sim, mas a gente tem que investigar melhor para não bater o martelo para falar que aquilo é a condição. Tá? Então é basicamente isso. Então toda vez que o peso for deslocado para a ponta do pé, porque quando você desloca o peso da ponta do pé, gente, o que a gente está tentando, está fazendo literalmente? Isso pensando numa cadeia cinética fechada. Você está deslocando a tíbia anteriormente. Em teoria, você está fazendo uma dorsiflexão em cadeia cinética fechada. E aí é como eu havia dito para vocês, fez uma dorsiflexão, né, a face ela tende a esticar a se estirar, a tensionar um pouco mais. Tá? E aí tem um mecanismo que é descrito aqui, tem até aqui outros fatores, né? Então, que ela corrida, uma vez que os dedos estão envolvidos numa extensão vigorosa, ou o impulso é forte no antepé, aí de novo na cabeça dos metatarsos, você aumenta a tensão da face. Beleza.
E aí tem um mecanismo que é chamado de mecanismo de Molinete, tá? Que é o encurtamento do arco longitudinal, medial, inclusive. Né? Do lateral também, mas o mais importante aqui para a gente é o longitudinal medial. E agora eu vou explicar esse mecanismo. Esse mecanismo aqui é muito importante tanto para gerar uma fascite plantar, quanto para prevenir ela, e a gente vai ver por quê. Aí a questão é só os excessos. Se for excesso demais, aí o mecanismo pode atrapalhar ou pode auxiliar. Aí, alguns pontos aqui importantes. Né? Ela pode acontecer em indivíduos com pé cavos, tá? Ou que o arco plantar tem pouco movimento, e indivíduos com pé plano ou que o arco plantar tenha muito movimento. Tá? E aí a gente vai entender o porquê que esse excesso de movimento ou a pouca mobilidade gera essa condição. Então, o que é o mecanismo aqui de molinete, né? Que eles explicam dessa maneira, né? Como se, por exemplo, se estivesse pescando, você joga o anzol lá no rio, e vamos supor que pescou o peixe, né? Na hora que você começa a puxar, a encolher a linha, né? Pela resistência que se tem na ponta da vara aqui, ela começa a diminuir e aumentar aqui a sua altura. Né? A mesma coisa acontece aqui no arco plantar. Então, esse mecanismo de molinete é o seguinte: toda vez que você faz uma extensão aqui da metacarpofalangiana, né, a extensão aqui dos dedos, o arco plantar ele tende a se elevar. Tá? Isso na corrida é importante porque uma vez que o arco se elevou, ele tem a possibilidade aqui de dissipar mais energia. Só que a gente vai ter alguns problemas no seguinte sentido. Se o arco ele já é alto e não tem muita mobilidade, né, ou seja, o pé é cavo e ele não tem muita mobilidade, quer dizer que essa face aqui ela já está tensa. E uma vez que eu coloco aqui em extensão o dedo, eu estou aplicando mais tensão aqui na face. E uma vez que eu descarrego o peso aqui ainda com o pé em extensão, eu estou pondo mais tensão ainda na face. Aí eu posso causar microlesões aqui e gerar um processo inflamatório e aí eu desenvolvo uma fascite plantar. Agora, por outro lado, o que acontece? Se o arco plantar tem uma mobilidade muito grande e esse mecanismo aqui está funcionando, é interessante, porque uma vez que o arco plantar tem muita mobilidade e eu utilizo esse mecanismo, eu consigo levantar ele e aí ele não estica demais na hora que eu tenho uma pancada, né, ou uma passada com um apoio de médio pé ou antepé, ele não vai desabar tanto. E isso aí é importante. Agora, por que que se esse mecanismo não tivesse funcionando, né, o mecanismo de molinete não tivesse funcionando no pé plano, o que que ia acontecer? A face ia esticar demais. Só isso. Né? E esse esticar demais gera lesão. Então, aí, o que que acontece? Ela não pode nem esticar demais e nem ficar encurtada demais no caso do pé cavo. Porque se ela estiver encurtada demais e você estender o pé, se alonga ela muito. Tá? E o tecido aqui, ó, o tecido facial, gente, para você promover uma liberação nele, né, para assim alongar ele o mínimo, é muito tempo de pressão que tem que pôr ali, muito tempo mesmo. E mesmo com uma pressão muito forte, ainda assim libera muito pouco. Tá? Por exemplo, ó, o mecanismo de molinete aqui nessa. Eu vou ter que trocar aqui a setinha. 1-0. Gente do céu.
Aqui, ó. Vocês conseguem visualizar, ó, na hora que faz a extensão, ó, o arco plantar subindo, ó. Espera aí, deixa eu... E aqui, ó, agora dá pra ver? Ó, na hora que ele faz a extensão do tornozelo, ó, se vocês repararem aqui, ó, aqui tá o navicular. Ele eleva aqui um pouquinho, ó. E eleva até demais. Ele traz, se observar, ó, traz até o calcanhar um pouco, ó. Então, esse mecanismo é importante, e assim, isso aqui mostra que o arco plantar tem uma mobilidade. Né? Esse arco plantar aqui tem uma mobilidade. Ele parece ser um arco plantar. Parece, teria que fazer um teste aqui para a gente verificar. Mas a questão é, a fáscia, ela não pode estar muito tensionada. Esse que é o problema. Tensão em excesso aqui, a gente vai ter alguns problemas. Então, por exemplo, ó, aqui é a condição do pé normal. Aqui é uma condição em que você fez uma extensão da metacarpofalangiana proximal e aí você consegue elevar aqui o arco plantar. Bom, aí nós temos uma condição do salto que vai ser a pior possível aqui, o cenário pior. Por quê? Nesse caso aqui, a gente está afastando o calcânio, né, e ao mesmo tempo que está fazendo uma dorse não, mas uma extensão aqui dos dedos, eu estou estirando a minha face. Aí qual que é o problema? Você não fica nessa posição aqui por pouco tempo. Normalmente nessa posição aqui durante um tempo excessivo, e mesmo que não seja por um tempo excessivo, normalmente se utilizar um sapato desse com uma frequência muito grande, você promove tensão aqui na face. Então, por exemplo, uma sugestão que vocês podem dar para os pacientes de vocês, né, primeiro é fazer a avaliação do tipo de sapato que ele está utilizando, qual que é a quantidade de corrida que ele faz, que tipo de exercício que ele faz, porque depois que adquiriu uma fascite plantar, não sei se vocês conseguiram associar, mas quando você vai subir uma escada, você não utiliza a ponta do pé, literalmente você faz uma flexão plantar e, ao mesmo tempo, você faz uma extensão dos dedos do pé. Isso já é o suficiente aqui, ó, para irradiar dor. Tá? Isso numa condição que o indivíduo já está com fascite plantar. Então, depois que ele desenvolveu, às vezes qualquer coisinha que ele vai fazer já começa a incomodar o pé. Tá? Aí tem alguns fatores que podem estar associados com a fascite plantar no sentido de poder predispor ela, tá? Aí um dos principais pontos assim que eu acredito que seja relevante aqui para vocês é principalmente o tipo de calçado que a pessoa está utilizando. O ideal seria utilizar um calçado, gente, que ele não seja muito fino na ponta, não tenha um drop muito alto. Drop é a diferença que se tem aqui do início do solado para o final dele. Normalmente, quando a gente fala, sei lá, o drop é 5 milímetros. Quer dizer que aqui dá mais ou menos uma diferença dessa ponta do calcanhar para essa ponta do antepé de 5 milímetros. Então, seria um saltinho de 5 milímetros aqui. Então, assim, os calçados que tem um drop muito alto não é interessante. E calçados muito rígidos ou que não tem uma palmilha adequada também não é interessante não, tá? Indivíduo que tem inflexibilidade do arco longitudinal, também ele vai ter provavelmente a fáscia plantar mais rígida. Imagina assim, se o arco plantar está alto, é porque alguma coisa está tracionando aqui o calcânio e
os metatarsos, né? Aí pode ser músculo, pode ser a face em si, mas a questão é, se esse arco está alto, na hora que ele for dissipar energia, na hora que ele for abrir, quando ele faz o contato no solo, às vezes ele pode abrir demais e aí tensiona a fáscia, tá? Ele não vai chegar nem a abrir demais porque ela vai segurar, mas isso tudo gera estresse mecânico nela. Pronação excessiva da articulação talocalcânea, tá? Então, às vezes, quando o calcânio e o talos, principalmente o calcânio aqui, ele faz uma pronação excessiva, ele literalmente estica a face aqui e gera uma extensão. Discrepância de comprimento de pernas também pode estar associado, que aí vai mudar a marcha do indivíduo. Então, às vezes, se o cara tem uma perna mais curta, normalmente a perna mais curta ele vai andar na ponta do pé. E vai depender da discrepância. Andou na ponta do pé, gera todos aqueles mecanismos que a gente havia discutido. Bom, sinais e sintomas que a gente vai ter da fascite plantar, eu já comentei aqui com vocês. Normalmente são dores que pode pegar aqui no médio pé, mas normalmente são aqui anterior, né? Do médio pé para o antepé, e localizadas aqui na região do calcâneo, na região de inserção aqui da face, tá? Um ponto interessante aqui é que às vezes a pessoa ela acorda com a dor na fáscia, tá? E principalmente essa dor matinal, ela normalmente se localiza aqui na região do calcâneo. E no decorrer do dia, né, conforme vai se movimentando, a dor ela vai diminuindo a intensidade, tá certo? Deixa eu ver outro ponto aqui. Basicamente é isso. Aí existem Professor, testes. Sim, desculpa te interromper, posso fazer uma pergunta? pode. Se for uma criança, assim, em fase de desenvolvimento e ter essa mania de andar sempre na ponta dos pés, mesmo por ela estar nessa fase, ela pode desenvolver a fascite plantar? Muito difícil, porque a criança, quando ela está nessa fase, assim, ela não dá um estímulo suficiente e nem tem uma carga de peso suficiente para estressar aqui a face, sabe? E o que pode acontecer, aí normalmente está associado à condição neurológica, é dela desenvolver alguma contratura aqui no pé e ficar com o pé em formato de plantiflexão, por exemplo. Mas é difícil desenvolver fascite plantar aqui em criança. Tá? Difícil assim, Tá bom, obrigada. vou dizer quase impossível. Outro ponto também, pessoal, que é o arco plantar da criança, ela demora um pouquinho a ser formado, tá? Então, às vezes o pai e a mãe ficam preocupados que o pé da criança está plano, e normalmente é plano, porque ainda não deu estímulo biomecânico para ele desenvolver, mas assim, dos 9, né, até os 9 anos ele ainda está em formação. Na verdade, tem controvérsia aí na literatura. Pessoal, aí um ponto que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Se a fáscia continuar tracionando aqui o calcânio, o que pode acontecer, né? Uma vez que está tracionando aqui a tuberosidade do calcânio, o corpo entende, né, isso de maneira excessiva, entende que ele precisa aumentar a resistência aqui aonde está ocorrendo a tração. E pode acontecer depósito de cálcio aqui, mineralização nessa região, e formar uma estrutura que a gente chama de esporão calcâneo, que nada mais é que um osteófito. Então, esse esporão de calcânio é nada mais, nada menos que uma condição secundária do fascite plantar. Então, o indivíduo tem fascite plantar, se ele não tratar e continuar dando os estímulos que está associado com a fascite, ele pode vir, e muito possivelmente ele vai vir a desenvolver um esporão de calcânio. Aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque aí fica uma zona bem dolorida, tá? Provavelmente vai ter que utilizar algum tipo de órtese para auxiliar aí no tratamento, e dependendo do tratamento, é cirúrgico. Vocês podem verificar aqui, ó, nessa imagem de raio-x, ó, nós temos aqui o tendão calcâneo, tuberosidade do calcânio aqui nessa região, ó,
Isso tudo aqui, ó, basicamente isso tudo aqui, ó, é tecido adiposo, tá? Aí a gente percebe aqui, ó, deixa eu mudar a caneta. O pessoal do MIT está conseguindo enxergar os riscos que eu estou traçando aqui ou não? Ah, não, então beleza. Aí aqui estaria região de fáscia. Fáscia traciona, olha o que que acontece, olha o biquinho que ficou aqui, ó. Isso aqui, gente, é extremamente dolorido. Só que é dolorido não é porque esse espinho aqui vai cutucar alguma coisa, não. É pelo processo inflamatório em si, sabe? Aqui quase que acompanha uma... É como se fosse uma tendinopatia aqui na inserção da face, tá? E aí o indivíduo pode ter dor nessas regiões todas aqui da frente, mas nesse ponto aqui, tá? Aí dependendo, né, da pressa do indivíduo, ele pode fazer uma cirurgia aqui, fazer a reseção óssea dessa região. Mas no mais, passando o processo inflamatório, né, e tirando o que causa isso, a gente resolve o problema. Ele para de, ele para de crescer, mas dificilmente ele vai voltar ao padrão que era. Você fala no contorno normal aqui, né? Dificilmente, dificilmente. A reabsorção óssea pode até acontecer, mas ela é muito lenta. E como aqui é uma região que, mesmo normalmente, normalmente ela recebe muita atenção, mas ela foi feita para isso, né? Aí é difícil diminuir isso aqui, viu? Normalmente a remoção é cirúrgica. Né? Pode acontecer de fraturar aqui também, pessoal, é comum. Qual que é o diagnóstico que a gente pode fazer aqui, ó? Na verdade, só pela história que o indivíduo contar para vocês, vocês já vão imaginar que é uma fascite plantar. Só que a gente tem que tomar cuidado, que tem algumas outras condições aqui no pé que parecem muito fascite plantar. A dor é parecida, o local da dor é igual. E aí, na hora da gente planejar o nosso plano de tratamento, vai ter que ser diferente, porque não é uma fascite plantar. Então, vai ter os mesmos sintomas, mas a causa, a origem do problema é outra, tá certo? Depois a gente vai comentar sobre um pouco de diagnóstico diferencial aqui da região. Ó, então, o que ocorre aqui? Ó? Esse teste aqui, que é o teste Molinete, tem outros nomes para esse teste aqui, pessoal, pois um nome mais convencional. Vocês vão fazer o quê? Vai posicionar o pé do paciente em alguma plataforma, não precisa estar fazendo descarga de peso, pode ser até o pé livre na maca mesmo, e vocês vão fazer a extensão dos dedos, tá? Vai fazer a extensão dos dedos e pode também fazer uma dorsiflexão. O paciente relatou dor ou sintoma parecido que ele normalmente sente, é positivo para fascite plantar. A outra questão é a palpação do trajeto da face em si. Então, palpando o trajeto da face, o paciente ele vai relatar a dor que normalmente ele costuma sentir. Aí, um ponto importante, na hora que vocês estiverem fazendo a palpação, é perguntar se normalmente é essa dor que ele costuma sentir. Pode fazer esse teste aqui mais a palpação junto? Pode. Mas se a pessoa realmente tiver fascite plantar, só de você fizer isso aqui, ela já vai sentir incômodo. Se palpar aqui nessa posição, ele vai sentir muita dor, viu? Não é pouco, não. Outro teste que a gente pode utilizar também. Eu não coloquei aqui. Fazer só uma dorsiflexão também. Uma vez que faz uma dorsiflexão aqui, ele vai sentir um incômodo aqui na região. Mas só pela clínica que o paciente falar para vocês, mais esse teste aqui, o teste Molinete,
tranquilo. Outra condição que pode acometer aqui a região de pé e tornozelo, pessoal, é a síndrome do túnel do tarso. Então, veja bem, a gente tem o túnel do carpo, o túnel cubital, o canal de Guion ali na região de punho, mão e cotovelo. E agora aqui na região de tornozelo, a gente tem o túnel do tarso. O túnel do tarso, ele é formado aqui nessa região medial. Vocês vão ver que ele é mais posterior aqui ao maléolo medial da tíbia, junto com esse retináculo aqui dos flexores do tornozelo e do pé, e dos dedos aqui. Então, tem um retináculo aqui formando uma parede, segurando aqui os tendões do flexor longo do hálux, tibial posterior, flexor longo dos dedos. E, além disso, nessa região aqui também está passando feixe vascular. Tá? Tem a artéria tibial, veia tibial e, o mais importante aqui para a gente, o nervo tibial. Pode ser chamado de nervo tibial ou nervo tibial posterior. Aqui o nervo, ó, se vocês observarem, ele vai se ramificar aqui em 3 partes. Tem até mais variação disso, tá? Chegou aqui, ó, até aqui ele é tibial e tibial posterior, né? Então ele solta uma ramificação aqui que é pro calcâneo medial, solta uma ramificação aqui que vai atravessar para o outro lado do pé, que é o tibial lateral, e uma ramificação que vem aqui mais medial, que é o nervo tibial medial. Aí o que acontece? É interessante vocês saberem esses nomes todos aqui. É interessante, mas principalmente tentar visualizar o trajeto do nervo. Por quê? Esse nervo tibial medial aqui, ele inerva principalmente a musculatura que está localizada aqui no primeiro metatarso, no segundo raio, terceiro raio e quarto raio. O tibial lateral, ele inerva a lateral do pé e inerva aqui a região do quinto artelho, do quinto raio. Então, dependendo de como está acontecendo a compressão e dependendo dos sintomas do paciente, nós vamos realmente verificar se pode ser uma síndrome do túnel do tarso e, se for, qual nervo está sendo mais acometido, ok? E outra coisa também que pode acometer aqui o calcâneo medial. Então, assim, ó, só de vocês observarem, ó, o trajeto desse nervo é muito parecido com o trajeto que a fáscia plantar faz. Então, síndrome do túnel do tarso e fascite plantar, às vezes elas são muito confundidas, né, no diagnóstico. Ainda mais se o indivíduo tiver com preguiça. Então, qualquer coisa que venha comprimir aqui o nervo tibial, né, vai ser considerada uma síndrome do túnel do tarso. E aí essa compressão aqui, como a gente viu nas demais síndromes compressivas, ela pode ser uma compressão mecânica mesmo, uma pancada, um trauma, ou pode ser uma compressão que pode ter sido desenvolvida aqui por uma tenossinovite aqui, por exemplo, né, na bainha aqui dos flexores. Uma vez que desenvolve uma tenossinovite, né, a bainha sinovial ela vai aumentando de tamanho e vai ocupando mais espaço. Isso pode estrangular o nervo aqui, né, pode comprimir ele. Outro ponto é edema excessivo. Então, às vezes, o indivíduo tomou uma pancada, aconteceu alguma coisa, subiu a pressão arterial demais e está com excesso de retenção de líquido, e isso, às vezes, porventura, pode comprimir a inervação aqui, né, ou algum tumor, ou algum lipoma, pode vir comprimir o nervo. Então, tudo isso aí pode gerar síndrome do túnel do tarso, tá? Como eu falei aqui para vocês, as condições etiológicas que podem gerar isso aí, né? Qualquer tipo de condição que comprometa as estruturas ali, que levem a algum tipo de diminuição do espaço em si. Aí o ponto é o seguinte, ó. Nervo plantar medial.
vou atingir aqui o abdutor do primeiro dedo, flexor curto do primeiro dedo, flexor curto dos dedos do primeiro dedo, do primeiro lumbrical, na verdade. E ele solta algumas ramificações, principalmente aqui para esses 3 artérios. E o nervo plantar lateral, basicamente toda a musculatura aqui do quinto dedo. Beleza. Fraturas prévias, torção, trauma agudo, pode gerar síndrome do túnel do tarso. Às vezes a fratura é mal consolidada, gera um osteófito, um calo ósseo anormal ali e pode vir a comprimir a inervação. Tudo isso a gente tem que olhar, tá? Pronação excessiva, isso aqui é um ponto importantíssimo. Ó, veja bem, ó. Uma vez que ocorre... Ficou uma grande bosta. Ó, uma vez que ocorre uma pronação excessiva aqui do médio pé e do retropé, o que está acontecendo, né? O médio pé, ele gira, traciona aqui o talos, traciona o calcâneo, muito pouco aqui o navicular, né? Mas aí o que vai acontecer, né? Uma vez que tracionou aqui o calcâneo para medial, eu vou estar esticando aqui esse retináculo, tá? Aí esse retináculo aqui vai estar comprimindo o nervo tibial posterior. Então, o indivíduo que corre com pronação excessiva, né, ele pode desenvolver essa síndrome. Outro ponto também que eu estava esquecendo, ó, é que tem um ligamento aqui também, ó, ligamento calcâneo navicular, que esse danado aqui, quando ocorre a pronação, ele também estrangula o nervo tibial posterior, tá? Então, toda essa zona aqui do túnel, ela pode ser comprometida mediante a pronação excessiva, porque vai estirar esses ligamentos que formam o túnel, né, e, consequentemente, compressão aqui das estruturas vasculonervosas. Aí, mais uma vez, ó, qualquer condição que você tira a função do nervo, e sabendo que o nervo que controla as nossas estruturas musculares, as estruturas musculares vão parar de ser utilizadas, né? Elas vão parar com a sua função também. Então, uma vez que você não tem ativação muscular, você gera o quê? Atrofia e falta de movimento também. Então, caso essas musculaturas específicas sejam atingidas com um quadro de atrofia, a gente já vai saber qual nervo também está sendo comprometido. E, normalmente, a atrofia já é no estado mais avançado dessa condição. Então, região que pode gerar incômodo, dor, é toda essa região aqui, e é muito parecido com fascite plantar, o local da dor. Para o paciente, a dor é até um pouco diferente, porque normalmente essa dor aqui é uma dor neurogênica, né? Então, provavelmente vai ser uma sensação de queimação, uma sensação de pinçamento. A dor, ela pode ter um trajeto, né? Então, ela pode começar aqui e vir para cá, uma dor que tem um caminho filiforme. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, pode ser uma dor que gera uma confusão aqui da parte do paciente, que ele não sabe onde que ela começa nem ela termina. É uma dor generalizada. E o que é o problema dessa síndrome do túnel do tarso aqui? Ela vai, muito provavelmente, gerar problemas biomecânicos, que aí o indivíduo não vai conseguir flexionar o pé de maneira adequada e não gera impulsão, tá? Então, ela gera alguns problemas biomecânicos aqui e, consequentemente, ela altera a marcha do indivíduo, tá? Deixa eu ver o que mais. E outro ponto também, que a dor piora com qualquer tipo de caminhada, corrida, principalmente se o indivíduo tiver pronação, tá? Excessiva do pé, e melhora quando pausa ou cessa a atividade.
Aqui. Tá aí o ponto, né? A área dolorida pode se estender para a região plantar e isso facilmente é confundido com fascite plantar. Então, assim, como que a gente faz o diagnóstico aqui da fascite plantar? O raciocínio é muito parecido com as síndromes compressivas que a gente já viu. Então, primeiro eu vou pôr a inervação sobre tensão. Para eu fazer isso aí, basta fazer uma dorsiflexão e sustentar essa dorsiflexão de maneira passiva, tá? Uma vez que fez isso aí, você está tensionando aqui o trajeto do nervo. Só que o nervo, se ele não tiver acometido, se ele não tiver com nenhum problema, em menos de 20 segundos ele não gera nenhum sintoma. Se com menos de 20 minutos ele gerar algum sintoma de formigamento, queimação, o teste é positivo, tá? Opa. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, eu acredito que estão, né? Então, gera aí um resultado positivo. Outro ponto também que eu esqueci de falar é que é o seguinte, em toda síndrome compressiva, às vezes pode acontecer do nervo em si ficar espessado, né? Ele aumentar a sua espessura, por conta de às vezes surgirem microtraumas e não é exatamente sobre o neurônio em si, mas das bainhas que estão envolvendo ele, né? Do epineuro e perineuro, e esse epineuro e perineuro eles vão aumentando a sua espessura. Só que chega um ponto que o trem fica tão grande, vamos supor assim, tão espesso, né, e ainda tem as outras estruturas ali em volta, que acaba comprimindo o nervo propriamente dito. Né? Então, essa dorsiflexão sustentada aqui, ela gera esse fenômeno aqui, ó, Weilix, radiação proximal com formigamento e dormência, tá? Nessa região aqui, beleza? Aí o outro ponto é fazer esse teste de dorsiflexão sustentada com uma eversão, tá? Como que funciona isso aqui, ó? Você vai fazer a mesma coisa do teste de molinete, só que você vai fazer uma eversão, tá? Você vai pôr o pé em eversão, porque aí você vai estirar aqui os retináculos e os ligamentos. Esse que vai ser o diagnóstico diferencial. Então, se reproduzir os sintomas com essa pronação, com essa eversão ou pronação excessiva, né, a gente tem o diagnóstico de síndrome do túnel do Tarso. Outro teste que a gente pode utilizar é o teste de Tinel, o sinal de Tinel, na região aqui retromaleolar, onde exatamente está passando o nervo. Se ele tiver sensibilidade aqui na região, o nervo estiver sensível, ele vai mostrar sintomas aqui na região, tá certo? Vamos lá. Professor, qual tipo de sintomas? O sintoma aqui vai ser principalmente formigamento ou como se fosse um choque. Tá? Ele vai sentir como se ele vai sentir exatamente o trajeto do nervo, tá? E às vezes ele nem vai te deixar fazer o teste de novo, mas principalmente como se fosse um choque, um formigamento, tá? E ele sente o trajeto do nervo. Se ele só sentir aqui na região a percutida, sem ser um pequeno choque, alguma coisa nesse sentido, ou uma dormência, aí não é positivo não, tá? Tem teste de compressão aqui, mas sinceramente, pessoal, só esses três aqui tá ótimo. A não ser que vocês queiram gastar o tempo da consulta, tá? E de vez em quando é bom fazer um charme. Pé plano, gente, ou pé chato. Gente, aí o que acontece? A gente na fisioterapia, conforme a gente vai apurando nosso raciocínio biomecânico,
tudo quanto é tipo de coisa anormal, assim, digamos, que está fora do normal anatômico, né, que a gente vê nos livros, a gente começa a querer corrigir, né? E não é diferente aqui com o pé plano. O pé plano nada mais é do que o desabamento do arco longitudinal medial, principalmente aqui pela pronação excessiva do navicular e aqui consequentemente, eu falei do navicular, né? Na verdade, que ele fala do talos e, consequentemente, do navicular, tá? Dessa articulação aqui. E aí o arco fica nesse formato aqui, ó, essa belezura, que não tem tamanho suficiente para amortecer impacto, tá? E gera pancadas diretas aqui, tá? Ou, às vezes, ele não tem tamanho, mas tem mobilidade, muita mobilidade, né? E aí ele abre mais ainda o arco plantar aqui e estica demais a face. Pode gerar, então, fascite plantar. Então, pé chato e pé plano são sinônimos. Nada mais é do que o rebaixamento exacerbado aqui do arco plantar. E pode estar associado com dor ou não. Na maioria das vezes, nem tá. A pessoa tem a condição, isso para o pé cavo também. Mas o pé cavo ainda é um pouco pior do que o pé plano. Porque o pé plano, normalmente, ele tem mobilidade. Então, assim, você consegue subir esse arco. Agora, o pé cavo, normalmente, ele não tem mobilidade. Então, você não consegue desabar o arco, né? É mais difícil um pouquinho, tá? Então, assim, normalmente não tem muita limitação funcional. Mas a gente vai ter risco para algum tipo de coisa que ele vai fazer. Tipo assim, dependendo da atividade que o indivíduo vai realizar, ele pode gerar aqui algum comprometimento, mas não talvez a nível de pé e tornozelo, tá? Então, o pé, imagina como se fosse um prédio. Nosso pé não é a base, né, de um prédio. Se tiver a base do prédio ali meio torto, o prédio não fica todo torto, a mesma coisa aqui com o pé. É porque uma vez que existe essa pronação excessiva aqui, esse rebaixamento do arco, ele roda a tíbia, roda o fêmur, roda o quadril, rodou o quadril, ele vai compensar com lombar e assim por diante. Só que isso aqui são cadeias lesionais que eu estou falando para vocês, mas nem sempre acontece, tá certo? Então a gente tem que ficar de olho, né? O indivíduo tem o pé plano, você fica de olho, vê se não é fator de risco para alguma coisa, tá? Mas de maneira geral não precisa ficar preocupado com isso não. E o que está associado com o pé chato, né? O porquê que o pé das pessoas normalmente são chatos ou planos, né? Isso aí vai depender do tipo de calçado que o indivíduo usa. Outra coisa também é se o indivíduo, durante a juventude dele, a fase de criança ou adolescente, se ele desenvolveu atividade física ou não, tá? Se ele é um indivíduo mais sedentário, provavelmente esse arco plantar ele tende a ser plano, tá? Essa meninada que fica o dia inteiro aí nos computadores e não corre, não pratica algum esporte, provavelmente é um arco plantar plano, porque se ele não movimenta o pé, vai indo as estruturas aqui, elas vão ficando fracas, tá? E aí vai causando o rebaixamento aqui do pé. Pode ser que tenha uma deformidade estrutural específica aqui no antepé. O antepé é um antepé varo, né? Então pode acontecer mediante essa deformidade aí ter um pé plano e não tem muito o que fazer. E, pessoal, pessoa com sobrepeso ou obesidade, normalmente ele tende a ter um pé dessa maneira. Principalmente se é obeso desde criança ou desde a adolescência, né? Normalmente tem o pé plano e está associado com o joelho valgo também. Quais são os sintomas que o indivíduo vai sentir aqui? E aí, não é exatamente só por conta do pé plano, tá, gente? Pode ser também, mas não é um fator isolado.
É que aqui, esse indivíduo, toda vez que ele for fazer flexão plantar, né, ele vai caminhar, e se for por longas distâncias, ele faz a flexão, mas os dedos aqui, eles precisam flexionar também. Tá cheio de músculo aqui. E esses músculos estão aqui para fazer o movimento das articulações e, ao mesmo tempo, sustentar esse arco, né? Na hora que o indivíduo vai fazer o movimento, o músculo já está fraco, precisa fazer o movimento e ainda tem que tentar sustentar o arco. Começa a gerar fadiga, queimação aqui no pé e às vezes até confundido com fascite também. Tá? Mas na maioria das vezes é fraqueza. Outro ponto que eu queria falar aqui para vocês que pode ter o pé plano adquirido. Esse pé plano adquirido aqui, normalmente é em adulto. O adulto tem um pé cavo ou um pé normal, e com o passar do tempo, de maneira progressiva, o arco plantar ele vai rebaixando, né? E aí chega um ponto que ele fica plano. Aí isso a gente chama de pé plano adquirido. Aí normalmente está associado com alguma disfunção neurológica ou com fraqueza do músculo tibial posterior e também do anterior, mas principalmente do tibial posterior. Fibular longo também pode estar associado com isso aí. Deixa eu ver o que mais. E tem alterações aqui relacionadas com a idade, né? Então, alterações hormonais, pós-menopausa, trauma, obesidade, tá? Principalmente em graus mais avançados. Então, indivíduo que às vezes ganhou muito peso recentemente e ganhou muito peso e durante um certo tempo ficou com esse peso, é muito provavelmente que o arco ele vai cedendo. Grávida pode ter o pé chato? Pode vir adquirir. Pode vir adquirir. E vocês conseguem imaginar o porquê? A grávida pode vir adquirir pé plano? Tem dois fatores, um primário aí, principal, e o outro mais tranquilo. Aumento do peso? Colega. Ó. Peraí. A Degiane falou alteração de peso. A Michelle vai comentar aqui e eu falo para todo mundo. Fala aí de novo, Michelle, que eu não consegui. A alteração da marcha, não. Tem outro fator aí. No modo que ela agacha, agachamento também, que ela tenta encontrar uma melhor posição. Não, são alterações estruturais, hein? Vou dar uma dica, hormônio. Principalmente relaxina. Relaxina de... Isso. Então, relaxina, frouxidão ligamentar, pode estar rolando, e aí ela pode adquirir isso aí, tá? Ixi, cara, esse slide aqui tá fora de lugar. E o pé cavo, pessoal, o pé cavo é o oposto. Pé cavo é pior que pé plano. Professor, Oi. eu já ouvi mulher que já ficou grávida falar que o número do pé aumentou O número do pé aumentou? depois da gestação. Diz que o pé não voltou mais a ser como era antes, que aumentou algum número. Uai, pode ser que às vezes ficou edema residual, sabe? Ou dependendo, o retorno venoso dela ainda não está adequado e fica inchado e realmente às vezes pode aumentar, viu? Inclusive, vou dar um trem para vocês que vocês nem vão acreditar. Eu emagreci, o número do meu pé diminuiu, vocês acreditam? De 41 foi para 40, tá largo. Ou diminuiu, eu não medi ainda, né? Eu tenho até anotado o tamanho do meu pé em uma ficha de avaliação ali, mas todos os tênis 41 que eu comprei agora, tudo tá grande, de todas as marcas, tá sobrando.
Eu louco. Sabia que tinha tanto de gordura no pé, não. Mas isso aí da grávida pode acontecer mesmo, do tamanho do pé. Não é nem que às vezes o tamanho do pé aumentou, sabe? Mas é porque às vezes a largura dele, a altura aumenta por conta do edema, né? Aí não um sapato maior. Pessoal, o pé cavo aqui, ele não é tão comum igual o pé plano. O pé plano é mais fácil aí de ser verificado, tá? Tem uma incidência maior. E desenhar aqui, ó, associado, ó, a uma supinação excessiva, tá? Aí pode ser por uma série de fatores, gente. Mas o problema é que essa supinação excessiva, às vezes, né, quase sempre, deixa a face aqui muito rígida. Tá? E a face estando rígida e você tendo isso aqui de altura para percorrer, ó, na hora que o indivíduo bate o pé no chão e o arco ele começa a reduzir, né, a face ela vai ter que aumentar o seu tamanho. Só que, como eu disse para vocês, ela não aumenta de tamanho assim de uma hora para outra. É um negócio que é muito demorado, né? E aí você coloca carga e excesso ali demais, aí você tem tensão da face, né? Sobrecarga. Mas enfim, aí o que é o problema aqui do pé cavo dessa maneira aqui, ó? Vocês conseguem, assim, bater no olho aqui, elencar alguns elementos que podem estar associados com o pé cavo, que pode desenvolver alguma coisa diferente. Vai. E agora? Vê aí se às vezes sem querer você não colocou a minha imagem como principal. Então aí, pessoal, aí o que eu queria falar é o seguinte, que o problema do pé cavo é que ele aumenta demais aqui, ó, as pressões. Se vocês observarem aqui, ó, nesse pé cavo aqui, ó, quase todos os dedos, ó, eles estão com alguma deformidade. Aí se aumenta a pressão aqui, aumenta a pressão aqui, aumenta a pressão no calcanhar, né? Porque aí você não vai ter distribuição de pressão no médio pé, então aumenta a pressão em tudo. Isso aqui no indivíduo que tem diabetes é ruim demais, mas no indivíduo normal também não deixa de ser ruim, porque você cria muita calosidade ali na região, né? E às vezes na região em si fica dolorido. Então, das principais características que a gente vai ver aqui do pé cavo, e ele pode ser congênito também, tá, pessoal? Da mesma maneira que o plano, é a absorção de impacto, que é horrível. Não é legal, gera metatarsalgia, né, dor aqui em toda a região dos metatarsos. Outra condição é que pode acontecer dedo em martelo e dedo em garra, que a gente já vai ver agora. E isso faz com que desloca aí ou aumente alguns pontos de pressão, tá? E gera quadro doloroso também. Vou botar aqui para vocês. Com relação à avaliação desses arcos plantares, para ver se é plano, cavo, normal, eu já passei isso para os alunos, mas a gente tem alguns recursos para poder fazer essa avaliação. Tá? Dentre eles, a gente pode citar aqui a plantigrafia ou pedigrafia, tanto faz. Tá? Utiliza-se um instrumento aqui, pode ser um instrumento, ou você mesmo pode fazer, em que vai sair impressão plantar. Aí essa impressão plantar, no olhômetro você pode classificar, mas não é bom fazer isso, porque às vezes gera um pouco de confusão. Que aí a planta do pé, ela vai sair nesse formato aqui, ó, fazendo a curvinha aqui, você observa que é um normal. Se a curva não tiver tão acentuada, a gente já vê um indício aqui que o arco está desabando. Outro ponto é que é o pé cavo.
pé cavo ele não tem praticamente nada, né? Muito pouco descarga de peso no médio pé. É sempre no antepé e no retropé. Então aqui esses pontos são os pontos maior de pressão. E no hálux também, tá? E a maioria dos dedos vão apresentar deformidade. Então isso aqui é um modelo de plantigrafia. Dá para fazer umas gambiarras ao invés de comprar um negocinho desse aqui também, viu? Dentro da plantigrafia, tem os plantígrafos que eles vêm num formato todo quadrangular, quadriculado, né? E aí gera uma impressão mais precisa. E existem alguns estudos que conseguiram mensurar mais ou menos, baseado na coloração aqui dos pontos, o quanto que seria de pressão baseado na coloração, né? E aí eles classificaram aqui grau 1, grau 2, até o 4, os tipos de pressão da plantigrafia. Coloquei aqui para vocês só para achar interessante, porque para poder fazer uma coisa dessa aqui e bem específico, precisaria de um aparelho, que eu acho que eu já comentei com vocês, que é o baropodômetro. E o baropodômetro, a gente consegue ver muitas outras coisas sem ser a distribuição de carga. Ele faz, assim, adquire muitos dados. Então, comprar um baropodômetro só para ver isso aqui não compensa. Porque, sei lá, deve ser uns 30 mil. Então, mas aí a gente consegue, com o pedígrafo, mais ou menos calcular isso. A outra fórmula, né, para classificar isso aqui, tem várias, o ICS, esse índice aqui de Chipo-Smirak. O que ele consiste aqui? Ó? Em traçar uma reta na lateral do pé, tá? E a partir dessa reta, você vai marcar 2 pontos. O ponto, isso formando um ângulo de 90 graus aqui, tá, gente? Então, bem perpendicular mesmo. Um ponto mais com menor distância e um ponto com maior distância. Depois, você vai dividir o ponto de menor distância pelo ponto com maior distância. Dependendo do valor que der, você vai ter a classificação do pé. Um pé normal, ele dá uma classificação aqui de 0,1 até 0,3, né? Ou 0,10 até 0,30. Aí ele tem subclassificações, que às vezes o pé não está normal, mas também não está tão rebaixado a ponto de ser classificado como plano. Que seria o intermediário, rebaixado, né? E acima de 0,45 aqui seria o plano. O elevado ou cavo seria menos de 0,1. Mas para falar a verdade mesmo, né, eu acho que é mais didático utilizar aqui o elevado, normal e o plano. Tá? Rebaixado intermediário não vai adiantar muito, não. E a outra possibilidade aqui é a linha de Fez. Tá? Existe outro teste também, que é o desabamento do navicular, mas senão vai ser teste demais, vai. Linha de Fez, então você traça aqui um ponto no ápice do maléolo medial e um ponto na cabeça do metatarso. E o outro ponto na tuberosidade da cabeça do navicular. Isso com o pé sem descarga de peso, tá? Então, se você traçar aqui uma linha, ó, aparentemente que esse pé ele parece ser cavo. Quando você põe uma descarga de peso, você observa que o navicular ele desce. Então, aqui ele está classificado como um normal, né? Um normal ou rebaixado, que o navicular desceu. Não classificaria ele como rebaixado, porque teria que abaixar um pouquinho mais. Né? Pelo menos aqui mais de 1 centímetro. Então, assim, para interpretar aqui o exame, funciona assim. Acima da linha, depois que você traçou tudo certinho, e pôs o paciente para fazer descarga de peso, se o ponto ficar acima da linha aqui, cavo. Se ficar no meio ou próximo da linha, classificado como normal. Se ficar muito abaixo da linha, cavo. Perdão, plano, tá? Outro teste também, esse aqui fala teste de Jack, mas é a mesma coisa do teste de Molinete, só que aqui é com o indivíduo soltando carga. Para ver a mobilidade do arco, tá? Então, por exemplo, um teste negativo, ó.
Tá vendo que o indivíduo está com o pé plano? Beleza. Na hora que ele faz a extensão do hálux, né, ele vai tensionar aqui a fáscia e, consequentemente, vai subir aqui o arco plantar. Isso está mostrando que o indivíduo tem uma mobilidade no arco plantar. Então, esse cara aqui é interessante para a gente trabalhar ele. Ó. Se ele tem mobilidade, a gente consegue fazer um reforço muscular aqui até mudar o arco dele. Agora, nesse aqui, ó, o arco não tem mobilidade, ó. Nem subiu. Esse indivíduo aqui já é mais complicadinho de trabalhar com ele. Outro ponto é o famoso joanete, ou hálux valgo, tá? Que nada mais é que o desvio lateral aqui que a gente vai ter do hálux, numa adução que ele faz no sentido aqui afastando da linha mediana, tá? E por outro lado, o primeiro metatarso, ele desloca mais para a linha mediana, como se estivesse fazendo uma adução, certo? Essa deformidade aqui, normalmente, ela começa progressivo, né? Não é doloroso, mas com o passar do tempo, se for acentuando demais, a angulação aqui pode causar dor. E lembrando que aqui, pessoal, nessa região, tem uma bursa. Às vezes essa bursa ela pode ficar espessada demais e aumentar mais ainda o tamanho aqui dessa proeminência. E tem também o tendão do flexor do hálux, né, o longo e o curto, que também está passando nessa região e por conta dessa angulação acentuada aqui, pode gerar um quadro de tendinopatia neles. Né? São coisas que podem acontecer com o hálux valgo. O problema do hálux valgo aqui, gente, é que ele vai alterar, pode alterar, na verdade, a mecânica da marcha e pode alterar também a distribuição de pressão no pé. Então, assim, pessoa normal até que não vai ter tanto problema. Diabético, paciente neurológico, a gente já vai ter que ficar um pouco mais esperto, tá? Daí a principal causa que se tem aqui do hálux valgo é principalmente o tipo de calçado que é utilizado. Então, normalmente, calçado muito triangular, bico fino, ou às vezes pode até ser quadrado, mas muito estreito. Basicamente, pessoal, quase todo tipo de sapato ele não foi feito para o nosso pé. E quase todo tipo ele estreita na frente. Né? O certo seria ele ser bem redondão aqui, tipo aqueles sapatos de palhaço mesmo. Então, isso aí, né, somado a isso aí, né, e principalmente o tempo que se usa o sapato, pode vir causar aqui o hálux valgo. Tá? E é engraçado que adivinha em qual população, né, a prevalência e incidência de hálux valgo é maior. Vocês acham que o público feminino ou masculino? Nada. Público feminino. Feminino ganha disparado do masculino aqui, ó. A quantidade de hálux valgo aqui é grande demais, né? Uma vez eu atendi um rapaz que era lá cara, acho que ele era do Acre. Eles vieram fazer um campeonato aqui. O hálux dele foi o hálux mais valgo que eu vi na minha vida. Sério, gente, não sei nem como é que ele vestia a chuteira. O pé era, eu vou ver se eu acho essa foto depois, acho que tá com o Alisson. Mas subia aqui por cima dos dedos. E isso tanto no direito quanto no esquerdo. Só que ele não tinha dor, não jogava o futebol dele lá tranquilo, né? Não tinha nenhum relato lá de incômodo em si. Nesse caso, assim, a gente só fica de... O pé pode causar. Ah, não? Ele era profissional? Ah, tá, que senão eu ia falar para ele
eles cuidar, né? Aqui dá, infelizmente, a maioria dos casos são cirúrgicos. Mas aqui na fisioterapia a gente tem umas mágicas doidas que dá para reverter aqui esses quadros. Dependendo, né? Tá, então, como eu comentei para vocês, mais mulheres, tá? Tem componente hereditário aí, então normalmente se você teve um parente que teve, né, parentes mais próximos, pai, mãe, provavelmente você pode vir a ter também, tá? E tudo que eu tinha que comentar. Aí o diagnóstico. Gente, visualmente, batendo o olho, você já consegue ver se tem o hálux valgo ou não. Mas, o que acontece? O hálux em si, ele tem um certo valgismo fisiológico, não é tão grande, né? E existem algumas classificações para a gente verificar se o hálux realmente é valgo ou não. Tá? Então, aqui tem uma classificação, que é a angulação entre a primeira falange proximal, tá? E o primeiro metatarso. Forma-se, então, um ângulo, ó, baseado numa linha que você vai traçar no corpo das duas estruturas. Então, você traça uma linha aqui no corpo da falange proximal, uma linha no corpo do primeiro metatarso, e a angulação que formar é, então, a classificação ali do hálux. Se for até 15 graus, classificado como normal, 20 graus leve, de 20 a 40, né, superior a 20 até 40, moderado, superior a 40, superior igual a 40, considerado grave. Tá? Então, isso aqui a gente já consegue fazer, ó, com o exame de imagem, ó, fica bonitinho. Aqui ele já está classificado como moderado, partindo para um grave. Tá? Então, de novo, traça uma reta aqui no corpo do metatarso, uma reta no corpo da falange proximal. A gente avalia aqui, então, a angulação. Existe uma outra possibilidade também, que é o ângulo que se forma aqui entre o corpo dos metatarsos do primeiro e do segundo. Tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo intermetatarsal. Tá? Ele é até mais fácil um pouco de fazer avaliação. E o índice dele é menor também. Então, assim, angulação de 0 a 8, normal, 0 a 12, leve, moderado vai de 13 a 15, alto 16 a 18, severo maior que 18 graus. Tá? Então, são angulações que a gente pode utilizar tanto para ver a evolução do paciente no tratamento, né, ou ver se ele teve uma piora aí. Aí, lembra lá que eu falei para vocês sobre as bandagens lá, que, né, quase nada eu uso, mas talvez a gente utiliza para complementar o tratamento, mas não que seria a cereja do bolo, né? Não que seria uma coisa que é primordial no tratamento. Teve um estudo, aí lembrando que foi um estudo de caso, já não dá tanto crédito, e se for de japonês, então piorou, chinês, sei lá, esses asiáticos é foda, né? E dependendo da revista também, a gente já fica com o pé atrás. Mas aí o que acontece? O que os caras conseguiram evidenciar nesse estudo de caso? Olha como que está o ângulo entre a primeira falange, né, e o primeiro metatarso. E isso aqui é uma imagem antes do tratamento. E agora aqui depois do tratamento com bandagem elástica. Vocês acham que teve melhora? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que vocês acham que teve melhora. Mas, ó, se a gente perceber aqui, ó, o ângulo, ele deu uma fechada, tá? Não foi tanto, mas fechou consideravelmente. Eu não lembro certinho os dados aqui. Deixa eu ver se tem no próximo slide. Não tem. Não tem. Mas veja bem, aqui a maneira que ele traçou a bandagem, né, lembrando, eu não lembro quantos anos a pessoa tinha, e também era classificado como moderado
o hálux dele. Então, assim, não estava tão avançado. E, aparentemente, parece que é uma pessoa jovem. Realmente, eu não me recordo qual que era a idade. Mas depois de não sei quantas semanas lá utilizando esse tipo de bandagem, né, teve um resultado muito satisfatório aqui na angulação. Agora eu não sei como que ficou a angulação intrametatarsal, né, a angulação aqui entre a falange e o primeiro metatarso, eu sei que teve um resultado muito positivo. É porque olhando aqui de cá para cá, né, a intermetatarsal não teve tanta diferença não. Né, mas essa outra angulação aqui ficou muito bom o resultado. E aí a gente tem que pensar o quê? Que o paciente não teve que fazer cirurgia. Esse que é o importante. Né? Meu sonho, se alguém fizer um ensaio clínico randomizado, aleatorizado, que isso aqui dê um resultado positivo. Aí isso é interessante. Muito. Outras deformidades no pé que a gente apresenta, pessoal. Pé equino, pé em calcâneo ou pé calcâneo, né? Pé equino ou equinovaro. Equinovaro é outro, na verdade. O pé equino ele vai ter uma deformidade como se fosse em flexão plantar, então o indivíduo ele anda na ponta do pé, gastrocnêmio aqui está todo encurtado, né, o tríceps sural, assim como os flexores do hálux, do pé, tibial posterior, e então o indivíduo ele anda na ponta do pé e às vezes pode estar associado com uma inversão, tá? Por isso que às vezes é chamado de pé equino ou equinovaro. Aí nós temos o pé aqui em calcâneo, feito mais ou menos no mesmo sentido, só que o oposto. Aqui a gente vai ter a descarga de peso praticamente feita no calcâneo e no restante do pé não tem. Vai ter então aqui uma flexão, principalmente aqui dos dedos, com uma dorsiflexão, uma leve dorsiflexão aqui. O indivíduo joga a carga do peso só aqui, ele não consegue jogar no restante do pé. Outros pés que eu acho que eu já mostrei para vocês em outra oportunidade. Pé valgo, pé varo, né, principalmente esse aqui, né, o tamanho do valgo aqui do pé do indivíduo. E as deformidades dos dedos. Pessoal, a gente aí tem N deformidades, tá? Aqui que eu vou mostrar para vocês são as mais comuns. E todas essas deformidades aqui, o problema maior é a distribuição de pressão que vai ter nelas, tá? Então, você pode ter formação de calo, pode abrir ferida, né? Gerar edema e assim por diante. Então, a primeira imagem que vocês estão vendo aqui é o dedo em martelo. Todas essas deformidades, elas podem ser flexíveis ou rígidas, né? Então, assim, sendo flexível, né, tendo mobilidade, existe a possibilidade da gente ter um tratamento efetivo ali, ou uma possibilidade de fazer um assim conservador. Então, o que acontece? O pé em martelo, existe uma flexão aqui na falange proximal, entre a proximal e a média aqui do segundo dedo e dos demais dedos também. Tá? Então, existe uma flexão e uma leve extensão aqui na metacarpofalangiana. Por isso é chamado de dedo em martelo. O outro, que é muito parecido, né, que é com o dedo em malho, ele vai ter flexão, mas só na falange distal. E às vezes pode estar associado com uma extensão também do restante do dedo. Mas normalmente é só na falange distal. Então seria tipo isso aqui, ó, se fosse um dedo do pé, ó, o dedo em malho. Malho é um tipo de martelo um pouco diferente, mais grosso, vamos dizer assim. Então isso aqui seria o dedo em malho. O em martelo seria isso aqui, ó. Tá? Ele flexiona na interfalangiana proximal. Agora, por outro lado, a gente tem o dedo em garra. O dedo em garra, você tem a flexão aqui na falange proximal, na interfalangiana proximal, e tem uma extensão na metatarso falangiana. Tá? Aí
fica esse formato aqui. Desses aqui, todos que é mais pior assim para mim, é o martelo e o engarra. Eles geram mais pressão e mais calosidade. A proeminência óssea aqui, ó, principalmente no dorso do pé, fica muito evidente. Bom, terminamos aqui o pé e tornozelo, vamos para a coluna agora. É uns 10 minutos de intervalo.